Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 39.2. Aquela aula, pessoal, onde nós vamos resgatar aí os principais conceitos trabalhados na aula passada. E por falar em conceitos trabalhados na aula passada, você está conseguindo lembrar? Está lembrando sobre o que nós falávamos? Está lembrando? Bom, se você falou ou respondeu quantidade de movimento, então você acertou, né? Falamos exatamente sobre essa grandeza, né? Que é uma grandeza vetorial chamada quantidade de movimento, ok? Falamos também sobre colisões, tipos de colisões, coeficiente de restituição, tudo bem? Mas vamos lá, no passo a passo. Primeiro, quantidade de movimento. Quando você compara dois veículos, né? Um veículo de passeio e um caminhão, né? E os dois estão a 100 km por hora e acabam colidindo num poste, você vai perceber que esse carro, né? O veículo que tem menos massa, o efeito da colisão na frente do carro é diferente do que a colisão do que esse caminhão, né? Que tem maior massa colidindo com o poste. Aí você fala, professor, mas os dois estavam à mesma velocidade. Sim, mas um possui uma massa muito maior do que o outro. Então o efeito da quantidade de movimento vai ser influenciado pela massa, ok? E aí será que é só a massa que é importante para a quantidade de movimento? E a resposta é não, porque por exemplo, se eu pegar aqui, ó, dois carros de passeio que têm a mesma massa, só que um carro de passeio está a 60 km por hora, aí bate no poste. Outro carro de passeio com a mesma massa bate a 100 km por hora no poste. Olha o efeito, né? Olha o efeito da colisão, tanto no carro quanto no poste aqui, e olha o efeito aqui. Bom, esses exemplos das colisões está te provando que a grandeza chamada quantidade de movimento, ela depende da massa dos corpos, mas ela também depende da velocidade dos corpos. Então aí você vai anotar essa equação aqui, ó, que quantidade de movimento é igual a massa multiplicada pelo módulo da velocidade, ok? Ou seja, é uma grandeza vetorial, mas eu posso representá-la em módulo, de forma escalar, tudo bem? Continuando, percebemos que o efeito dessa colisão será maior para o caminhão, pois ele possui maior massa. Então essa equação você anota aí, tá? Massa multiplicada pela velocidade. Tendo unidades, olha só, quilograma metro por segundo. Continuando. E aí, ó, vemos que você vai ter um estrago maior porque o carro vai estar com velocidade maior. Então, tanto massa quanto velocidade importam. Bom, nós falamos também na aula passada sobre os tipos de colisão, certo? E essa classificação sobre os tipos de colisão dependia se a energia cinética era conservada integralmente, ou se ela era conservada parcialmente, ou se ela tinha uma perda máxima de energia cinética. Ou então, se a colisão tinha uma quantidade de movimento conservada. E nós vimos que existem três formas, né, de colisões, que aí nós chamamos de perfeitamente elástico, parcialmente elástico e inelástico, tá? Para esses três tipos de colisões, vamos ter um coeficiente de restituição 1 para o perfeitamente elástico. Por que 1? Por que 1? Porque nesse tipo de colisão, vamos lá, tem dois corpos, um vai bater no outro, bateu, pronto. A velocidade, né, de aproximação e a velocidade de afastamento após a colisão, se ele for perfeitamente elástico, a velocidade relativa de afastamento dividido pela velocidade relativa de aproximação vai ser igual, né? Porque as duas têm valor igual, então vai ser igual a 1. Mas se ele for parcialmente elástico, ele vai ter perda, né? Ele vai ser um sistema dissipativo, perde energia cinética. Então, a velocidade relativa de afastamento dividido pela velocidade relativa de aproximação vai dar uma divisão menor do que 1 e maior do que 0, ok? E professor, e o inelástico? Como que é o inelástico? O inelástico é assim, ó, tem um corpo, aí vai o segundo corpo e colide nele. Mas na hora que colide nele, os dois vão juntos. Os dois vão juntos.
Eles se movem juntos. A partir da pancada, da colisão, eles começam a andar juntos. Então, pensa no trânsito aí, tem um carro parado no sinal, e vem um outro e bate nele, pei, e vai os dois andando juntos. Ele falou, então isso é uma colisão inelástica, exatamente. Aí, para esse tipo de colisão, o coeficiente de restituição vai ser 0. Por que 0? Porque como eles estão saindo juntos após a colisão, após a pancada, a velocidade relativa de afastamento deles não tem afastamento, eles estão colados. Então, por isso que a restituição aqui, o coeficiente de restituição vai ser 0. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, agora eu vou dar um tempo para você tentar fazer as questões e daqui a pouquinho a gente volta. Opa, acabou o tempo. Espero que você tenha tentado fazer as questões, mais do que isso, espero que tenha acertado. Mas agora nós vamos descobrir se você acertou, fazendo uma correção aí no passo a passo. Então, vamos nessa. Primeira questão, vamos lá. Durante uma das etapas do campeonato estadual de ciclismo da estrada, a professora Daisy está pedalando no circuito em Porto Velho. A prova tem duração de 1 hora, né, mais uma volta. Então, durante o sprint da chegada, a professora Daisy mantém a sua velocidade em 50 km por hora. Calcule a quantidade de movimento da atleta, sabendo que a massa do conjunto vai ser igual a 74 kg, ok? Então, olha que questão interessante, né? Ele pegou uma situação contextualizada, né, de um campeonato estadual e aí contextualizou, né? Em um dado momento vai ter velocidade 50 km por hora. A massa do conjunto 74 kg. Então, qual é a quantidade de movimento? Bom, você tem que tomar alguns cuidados quando for calcular, porque você vai querer pegar a equação, né? Q igual a mv. Mas vamos lá. A massa está numa unidade correta, quilograma, mas a velocidade ela vai ter que ser transformada, convertida para metros por segundo. Então, antes de fazer o cálculo, a gente tem que pensar em converter a velocidade para metros por segundo. Vamos lá, pessoal? Então, vai ficar assim, ó. Primeiro passo, pegar a velocidade que está em km por hora, dividir por 3,6, obtendo aí aproximadamente 14 metros por segundo. E agora sim utilizar a equação da quantidade de movimento, Q igual a mv. Q vai ser 74, que é a massa que foi informada, 14 vai ser a velocidade aproximada, né, após a conversão, que vai ser o quê? 14 metros por segundo, e após essa multiplicação, vai obter assim aproximadamente 1.036 kg/metros por segundo, o que vai corresponder aí então a letra A, tá? Então, 1.036 kg/metros por segundo é a quantidade de movimento que a atleta tem naquele instante em que ela está com aquela velocidade, ok? Vamos à nossa próxima questão. Marque a alternativa correta a respeito da quantidade de movimento, grandeza que é resultado do produto da massa de um corpo pela sua velocidade. Lembre-se que, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida para a quantidade de movimento é quilograma/metro por segundo, tá? Então vamos lá então, letra A. A quantidade de movimento é uma grandeza escalar. E a direção e o sentido desse vetor sempre acompanharão a direção e o sentido do vetor a aceleração. Então vamos lá. Vamos analisar essa letra A aí. Algumas falhas aí, né? Vamos lá, para a gente perceber. O que tem de errado aí, professor? Algumas coisas, mas vamos refletir aqui, ó. Quantidade de movimento é uma grandeza escalar. Tá certo isso aí? Não, não é escalar. Não é escalar. Por que não é escalar? Porque é massa vezes velocidade. A velocidade, ela tem módulo, direção, sentido. Então, a velocidade é vetorial. Logo, a quantidade de movimento também é vetorial. Então, aqui nós já temos uma falha, né? Já está errado por conta da palavra escalar. Trocaria por vetorial. E aí tem uma outra falha aqui, ó.
a direção e o sentido do vetor acompanharão o vetor aceleração. Não, não. Na equação da quantidade de movimento não tem aceleração. Não tem aceleração. Tem massa e velocidade. E a direção e o sentido da quantidade de movimento vai acompanhar a direção e o sentido do vetor velocidade. Tudo bem? Então tem duas coisas aqui que estão erradas, né? Estão equivocadas e por isso que a alternativa A está incorreta. Vamos lá, pessoal? Letra B. Forças internas são capazes de gerar variação na quantidade de movimento total de um sistema. Forças internas, pensa aí. Letra C. Em hipótese alguma, forças internas gerarão variação da quantidade do movimento. Em hipótese alguma, é arriscado pensar isso. Letra D. A quantidade de movimento também pode ser chamada de momento angular. Tá certo isso? Bom, nós vimos que a quantidade de movimento, ela também recebe um nome, que é momento. Aí você vai trocar a palavra angular por linear, tá? Então eu posso chamar a quantidade de movimento de momento linear, tá? Então a letra D está errada porque ele trocou aqui por angular. E letra E, a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, opa, olha só, cuja direção e sentido são iguais ao do vetor velocidade. Então está fazendo sentido. Então olha aí, ó, a quantidade de movimento também chamada de momento linear é uma grandeza vetorial que pode ser definida pelo produto da massa do corpo pela sua velocidade. A direção e o sentido do vetor quantidade de movimento vai ser o mesmo que o da velocidade. E, portanto, pessoal, a nossa resposta aqui vai ser a letra D, tudo bem? Quando ele fala que você pode ter forças internas, externas, alterando a quantidade de movimento, isso daí já fica fictício, né? Porque você vai ter a conservação da quantidade de movimento. Você viu que teria colisões elásticas, colisões inelásticas, parcialmente elásticas, e a quantidade de movimento era conservada. O que acontecia no processo é que a energia cinética poderia ser mantida ou parte dela perdida, né? Dissipada. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Continuando. Decolando para o futuro. Dá uma olhada no foguete aí da mediação. Questão 3. Em julho de 1994, um grande cometa denominado Shoemaker-Levy 9 atingiu Júpiter em uma colisão frontal e inelástica. Olha que interessante, uma colisão frontal e inelástica. De uma nave no espaço, em repouso, em relação ao planeta, observou-se que a velocidade do cometa era de 6 vezes 10 elevado a 4 metros por segundo. Ou seja, ele atingiu com uma velocidade altíssima, né? Antes da colisão. Considere que a massa do cometa é 3 vezes 10 elevado a 14 kg e que a massa de Júpiter é de 1,8 vezes 10 a 27, tá? Apesar do cometa ter uma massa elevada, ó, 10 a 14, ele não é tão assim elevado comparado com a massa do planeta Júpiter, né? Que é 10 a 27. Com base nessas informações, a velocidade em relação à nave, né, com que Júpiter se deslocou no espaço após a colisão vamos ver aqui, ela é muito pequena, mas faz o planeta se deslocar da sua órbita, suficiente para que o planeta possua uma nova órbita, capaz de provocar um reordenamento da sua rotação, desprezível, né, que não é capaz de alterar a velocidade do planeta, e determinante para que o planeta tenha uma nova velocidade de translação. Então vamos lá então. O que eu vou pensar? Vou analisar o seguinte, vamos pensar, né, antes e depois. Então eu vou olhar para a quantidade de movimento, né, e essa quantidade de movimento do total do sistema, ela é conservada. Então a quantidade de movimento conservada, você vai colocar assim, ó, Q antes, né, e Q depois. Vamos nessa, vamos desenvolver a conta. Vai ficar assim. Massa, né? Antes da colisão, a massa de Júpiter vezes a velocidade de Júpiter, mais a massa do cometa vezes a velocidade do cometa.
Aí, como foi uma colisão inelástica, significa que após a colisão, eles estão juntos, né? Eles vão se movimentar juntos. Então agora é como se fosse um corpo só. Então eu vou somar a massa de Júpiter mais a massa do cometa, multiplicado pela nova velocidade deles, que eles terão juntos, ok? Então vamos lá, substituindo. Aqui eu vou ter a massa de Júpiter, multiplicado pela velocidade de Júpiter relativa, então ele está em repouso, né, em relação a esse cometa que está aproximando. A massa do cometa multiplicada pela velocidade de aproximação desse cometa, ok? Aí do outro lado, somar a massa de Júpiter com a massa do cometa. E isso tudo multiplicado por uma velocidade desconhecida, que eu vou chamar aqui de velhinha, que é a velocidade que eles vão apresentar juntos após a colisão. Ok. Então, olha só. Dá uma olhada aqui. Quando eu olho esse número aqui, ó, 3 vezes 10 elevado a 14, e eu preciso escrever ele na potência do 10 a 27, eu estou escrevendo um número muito pequeno. Olha só, olha o tanto de vírgula à esquerda, né, que ele vai ter até eu transformar na potência do 10 a 27. Aí você fala assim, professor, por que tem que transformar na potência do 10 a 27? Simples, eu tenho dois números em notação científica. Eu tenho dois números aqui, ó, em notação científica, somando entre si. E como eles estão somando, isso só é possível, essa operação é possível, quando você escreva eles na mesma notação, na base, na mesma potência. Então, nesse caso, olha só, eu vou ter 1,8 somado com essa transformação aqui, ó, que vai te dar esse número muito pequeno. Então, 1,8, 0,000, até colocar um 3 lá no final, vezes 10 a 27, ok. Então, você vai ter 18, né? Aqui tudo zerou. Você vai ter 3 vezes 6, 18, vezes 10 elevado, aí 14 mais 4, 18 também. E do outro lado, 1,8 vezes 10 a 27. Dividiu, você vai ter assim uma velocidade de 10 vezes 10 a menos 9 metros por segundo. Aí você fala, isso é uma velocidade significativa? Né? 10 a menos 9 do metro é o famoso nanômetro, né? Então é nanômetros por segundo. Então aí se eu for reescrever, com esse 10 eu vou ter 1 vezes 10 a menos 8 do metro, que dá um número muitíssimo pequeno. Logo, trata-se de um valor desprezível, né? É um valor desprezível, portanto esse choque não afetou a velocidade de Júpiter, pessoal. E aí vai ser a letra D, olha só. Desprezível, né? Não é capaz de alterar a velocidade do planeta, né? Não de uma forma que você consiga medir, que você vai falar assim, nossa, mudou a trajetória do planeta essa colisão. Não, isso não vai acontecer, tudo bem? Então, olha só, esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e, ei, até a próxima. Tchau, tchau.